E eu não sei para quem que eu vou falar. Eu não sei por que eu tô fazendo. Eu não sei quem precisa ouvir. Mas eu tenho uma palavra especial para você hoje. Especial, especial. E se você prestar atenção, pode ser transformadora na sua vida. A palavra é sobre Pedro. Pedro, um dos melhores amigos que Jesus tinha. Eu quero ler para vocês o que aconteceu com Pedro. O que houve com Pedro que ele... Enfim. Lucas no capítulo 20, no capítulo 22, ele vai mostrar o momento em que Jesus ele é preso. No momento que Jesus ele é preso, e ele fala assim: Pedro, Satanás pediu a tua alma. E aí Pedro fala assim: Senhor, pediu minha alma? E Jesus diz assim no verso 32, Lucas 22, 32: Eu, entanto, Pedro, clamei por ti para que a tua fé não esgote. Então Pedro ainda tinha um pouquinho de fé. Grave isso na sua mente. Pedro ainda tinha fé. Para que a tua fé não se esgote. Quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Pedro ainda não era convertido. Pedro conhecia Jesus como mestre, mas ainda não sabia que Jesus era o Senhor e Salvador da vida dele. Pedro já tinha sido revelado para ele que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas ele ainda não tinha sido tocado por Jesus. O coração dele ainda não era transformado. Olha o que acontece. Pedro replicou então: Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Jesus olha para ele. Quando você começa a achar que é a tua força e a tua capacidade que resolvem os problemas, é nesse momento que começa a tua ruína. Nesse momento Pedro vira e fala: Jesus, eu vou contigo até a morte. Jesus, eu consigo. Então Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. No mesmo capítulo 22 de Lucas, no mesmo capítulo 22, a gente vai aqui para o verso 54. Lucas 22, 54. Olha o que acontece. Eu não faço ideia do porquê que eu estou lendo essa palavra, mas olha o que acontece. Lucas 22, 54. Prenderam Jesus e o levaram e o fizeram entrar na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia Jesus à distância. Quando acenderam um fogo no meio do pátio, e grave essa expressão, uma fogueira. Acenderam uma fogueira. Pedro se assentou ao redor da fogueira com eles. Uma criada viu Pedro sentado ali e, olhando em seu rosto, disse: Este homem estava com Jesus. Então Pedro negou, dizendo: Mulher, cala-te, eu não conheço ele. Pouco depois, outro homem viu e disse: És um homem dos que andava com Cristo. E Pedro contradisse, dizendo: Não sou eu. Então, 1 hora depois, outro homem o identificou, dizendo: Com certeza, este homem estava com ele, também é da Galileia. Então Pedro exclamou: Homem, eu não sei do que você está falando. E enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou pela 3ª vez. Naquele momento, olha o verso 61. Naquele momento, Jesus, voltando-se o rosto, fitou Pedro diretamente nos seus olhos. Jesus olhou diretamente nos olhos de Pedro, bem na hora que Pedro havia negado pela 3ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia dito: Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Essa traição que Pedro fez ao seu melhor amigo, ao seu mestre,
Pedro traiu Jesus de uma forma que, quando Jesus olha para Pedro, aquele olhar, e a gente não sabe como é que foi esse olhar, mas aquele olhar no fundo dos olhos de Pedro mostrou para Pedro quem ele era, um traidor e um covarde. Naquele momento, Pedro, ele fica tão enojado de si mesmo, ele fica tão decepcionado consigo mesmo, ele fica tão desesperado que ele vai embora, ele foge, ele desiste da vida. Agora, uma coisa que é incrível, Jesus sabia da dor de Pedro. E essa passagem que eu vou ler agora mostra para mim um carinho, um cuidado da parte de Jesus que me encanta e que mexe comigo. Jesus, ele sabe da sua dor individualmente falando, ele sabe o que te dói, ele sabe o que te machuca, ele sabe o que você sonha, ele sabe o que você deseja, ele sabe o que você precisa, ele sabe onde te dói. Jesus não está alheio. Preste atenção, você que está assistindo aí agora, 3:07 da manhã. Jesus não está alheio às suas dores e às suas necessidades. Ele não está alheio, ele ouve as suas orações, ele sabe das suas dores, ele conhece o teu coração. E Jesus sabia como estava dilacerado o coração de Pedro. Pedro ele estava se sentindo o pior dos traidores, o mais sujo dos pecadores, o pior ser humano. Ele traiu aquele que tanto o amou. Eu não sei você, mas esse sentimento de pecado, de arrependimento, ele existe na minha vida todas as vezes que eu cometo um pecado. Você não é perdoado porque você pede perdão para Deus. Você não é perdoado porque você pede perdão. Porque se você fosse perdoado por pedir perdão, o perdão de Deus, na verdade, seria uma recompensa por alguma coisa que você fez. Nós sairíamos da graça. Na verdade, o Espírito Santo te convence do pecado e ele te faz se arrepender. E por isso, nisso você entende que em Jesus Cristo na cruz você já foi perdoado. Então eu não peço perdão a Deus para ser perdoado, mas eu confesso a Deus, porque o Espírito Santo me revela que o meu pecado já está perdoado. E isso é desesperador para quem vive no legalismo. Pedro estava vivendo no legalismo. Pedro estava se sentindo um asqueroso e que não tinha mais espaço para ele no coração de Deus. Só que Jesus, ele é incrível e Jesus, ele conhece a dor de cada um. Olha o que diz o livro de Marcos, no capítulo 16, quando Jesus ressuscita. Entrando as mulheres no sepulcro, a partir do verso 5, viram um homem vestido de branco, isso que era um anjo, assentado à direita do túmulo, e ficaram muito assustadas. Não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão buscando a Jesus, que morreu na cruz. Mas ele foi ressuscitado. E ele não está mais aqui. Veja, está vazio o lugar onde o depositaram. Olha o verso 7. Agora vão, mulheres, avisem aos discípulos de Jesus e avisem a Pedro que ele está vivo. Jesus, ele sabia a dor que Pedro tinha, ele sabia como o coração de Pedro estava ferido por ter traído. Então Jesus fala assim: anjo, a hora que essas mulheres vierem, você manda elas avisarem os meus discípulos que eu estou vivo, e em especial avise Pedro, porque Pedro está com o coração dilacerado e eu sei como ele está triste, eu conheço as dores do meu filho. Avisa Pedro. Deus, ele sabe a sua dor especialmente, ele sabe. Você não é só mais um ou só mais uma na multidão. Você é um filho e uma filha que ele conhece pelo nome. E Satanás, ele faz de tudo para que você perca essa sua identidade de filho. Ele não quer que você saiba de jeito nenhum que você é um filho e uma filha amada. Meu Deus do céu. Agora olha o processo de cura de Pedro. Olha como Jesus é incrível.
João capítulo 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu para os seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé e Natanael, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos estavam juntos. Então Simão Pedro disse: vou pescar. E eles o encorajaram, dizendo: vamos contigo. E entraram no barco, mas durante a noite não pegaram nada. Pedro, quando ele foi encontrado por Jesus, Pedro ele estava pescando, ele era um pescador. E Jesus chegou para ele e falou assim: larga essas redes. Larga, eu quero que você venha comigo, porque em vez de pescar peixes, você vai pescar homens, você vai pescar almas. Você vai ser um resgatador de almas. E naquele mesmo momento Pedro larga tudo e vai atrás de Jesus. Só que quando Pedro trai Jesus e quando o coração de Pedro fica dilacerado pelo olhar que Cristo deu para ele, Pedro volta lá para trás. Pedro volta para a velha vida, Pedro volta a pescar. Deus tirou ele de lá para ele ser um pescador de homens. Quando ele errou, o que ele fez? Ele voltou para a vida antiga. Ele voltou a pescar. Só que quando ele voltou para a vida antiga, ele não pescou nada. Por quê? Porque quando você abandona Jesus e volta para a sua vida antiga, você não vai encontrar uma alegria nenhuma. Quem viveu a alegria plena da presença de Jesus, quando se afasta, não encontra mais essa alegria plena em lugar nenhum. A frustração é dobrada, a frustração é muito pior. Pedro voltou para pescar e não pegou nada. Mas, quando a manhã clareou, quando a luz chega, quando Jesus chega, ele estava na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. Quando a pessoa se afasta de Jesus, ela está tão envolvida com as coisas do mundo que a tristeza não deixa ela perceber que Jesus está tentando resgatar ela. Isso que eu estou fazendo aqui, essa palavra que eu estou trazendo é para resgatar alguém. Eu não sei quem. Um dia, se Deus permitir, eu ficarei sabendo. Mas aqui é Jesus falando e os discípulos naquela hora não perceberam que era ele. Então não seja assim, abra os seus ouvidos e perceba que é ele falando contigo. Então Jesus perguntou a eles: moço, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não. Quando você sai da presença de Jesus, você não tem mais o que oferecer que mata a fome existencial das pessoas. O que você tem quando você está na presença do Senhor é a palavra viva do Senhor que mata qualquer tipo de necessidade existencial. Quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, você não se importa mais com a opinião alheia, você não se importa mais com a acusação do diabo, você não sofre mais pelas coisas dessa terra do jeito que você sofreria sem ter a presença do Senhor. Porque quando você está na presença do Senhor, você sabe quem você é. Você tem o que oferecer. Quando eles saíram, vocês têm comida? Não. Então Jesus disse: lança a rede, do lado direito do barco encontrarão comida. E assim fizeram. E não conseguiam recolher as redes, tamanha era a abundância dos peixes. Diante disso, João disse a Pedro: é Jesus. João reconheceu: é o nosso Senhor. E assim que Pedro viu que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Olha só que figura forte. Quando você sai da presença do Senhor, o diabo quer te envergonhar, como se ele quisesse tirar as vestes de louvor que Jesus te coloca. Pedro abandonou, voltou a pescar, não pescou nada, estava nu. Ele estava pobre, nu, triste, desamparado, abandonado, sem esperança. Ele estava no fundo do poço. Eu não duvido nada que se não fosse Jesus resgatar Pedro aqui, em breve Pedro teria se matado como Judas. Eu não posso afirmar, mas eu não duvido não. Tamanha era a tristeza de Pedro. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede com peixes, pois não estavam longe da praia. Assim que saltaram assim que saltaram na terra, na areia da praia, viram ali uma fogueira e peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Se eles não tinham pescado peixe nenhum e eles ainda não tinham chegado, da onde que Jesus tirou esse peixe e pão? Era Jesus mostrando o milagre da multiplicação de novo para eles, falando assim: olha, quem está aqui sou eu.
Pedro tinha vivido esse momento da multiplicação dos peixes, e quando ele chega, porque veja, Jesus pediu comida, eles não tinham, aí ele falou, vai pescar que vocês vão pegar. Quando eles estavam voltando, chegaram, tinha peixe na pedra, na brasa. Que peixe era aquele? Que pão era aquele? O pão e o peixe de Jesus. É Jesus mostrando, olha, eu ainda tenho poder, eu ainda multiplico. Tudo para que Pedro se lembrasse quem era o Senhor que tanto o encantara durante as suas caminhadas de 3 anos. Aquele mesmo Jesus que multiplicou pão para a multidão, ele estava ali na frente de Pedro. O que eu quero focar aqui com vocês. Aonde que Jesus sentou com Pedro? Em volta da fogueira. Aonde que Pedro tinha traído Jesus? Em volta de uma fogueira. Jesus, ele quis voltar com Pedro lá para o começo. Jesus salvou Pedro quando ele era um pescador. Jesus foi resgatar Pedro quando ele estava um pescador. Ele quis refazer com Pedro o começo. Ele quis mostrar para Pedro um recomeço. Que ele poderia começar de novo com Jesus, que as coisas velhas estavam passadas, que tudo era novo. Era isso que Jesus estava querendo mostrar. E Jesus preparou aquela fogueira, por quê? Porque foi naquela fogueira que Jesus foi traído por Pedro 3 vezes. Em volta da fogueira foi a queda de Pedro. E aquela cena da fogueira estava traumatizando Pedro pelo resto da vida. E Jesus, sabendo disso, ele falou assim, vou recriar aquela situação para que dessa vez Pedro faça certo. Então ele recria aquela cena da fogueira, coloca Pedro em volta da fogueira, mas naquele momento ele derrama o amor dele sobre Pedro, dizendo, Pedro, eu te perdoo, nós não deixamos de ser amigos, eu não desisti de você, nós ainda somos Senhor e amigo, eu ainda te amo e ainda existe salvação na sua vida. Jesus, ele recria a cena. Aonde o diabo trouxe destruição, Jesus traz abundância. Aonde o pecado abunda, a graça superabunda. Aquilo que foi traumático e o diabo usou para te destruir, é nisso que Deus vai te honrar, te levantar, e essa sua ferida vai virar o seu testemunho. Jesus não te abandona. Jesus não te chamou para te deixar. Você pode ter traído Jesus, você pode ter abandonado Jesus, você pode ter fugido da presença dele, você pode ter feito coisas horríveis. Hoje a palavra de Deus para você é o seguinte: Jesus te chama para se assentar com ele na fogueira, comer o peixe e o pão com ele e restaurar a amizade que vocês tinham, que eu sei que você sente saudades. Você sente saudades. A palavra dele é, vai, avisa os discípulos e Pedro, porque ele sabia que Pedro sofria com aquele dia da traição. E Deus sabe que você sofre pelo pecado que você cometeu. E hoje eu estou aqui para te trazer a palavra do Senhor que diz que se você confessar os seus pecados e no seu coração você verdadeiramente se arrepender, é porque o Espírito de Deus está aí no teu coração, te convencendo do pecado e te fazendo lembrar que você é filho, e te fazendo lembrar daqueles dias que vocês caminhavam pelo jardim, aqueles momentos que você era amigo de Deus, que você buscava a presença de Deus, que você se alegrava com o Senhor e que por algum motivo as coisas dessa terra te tiraram da presença dele. Hoje, agora, nesse momento é o dia de voltar. Jesus foi atrás de Pedro e hoje ele está vindo atrás de você. Jesus foi restaurar Pedro e hoje ele quer restaurar você. Pedro não ficou relembrando o passado. Pedro não ficou falando, Jesus, mas eu fiz isso, Jesus, mas eu fiz aquilo. Não. Quando Jesus chega, Pedro baixa a cabeça e fala, Senhor, obrigado. Obrigado pelo Senhor não ter desistido de mim. Obrigado pelo Senhor insistir na minha vida. Então hoje, em nome de Jesus, agora você vai fechar os seus olhinhos e nós vamos agradecer ao Senhor por não ter desistido de nós. Você não ouviu essa palavra à toa. Você ouviu essa palavra porque Deus escolheu você para ouvir e para te lembrar que Ele não desiste de você. Ele não desistiu de você. Pai, quero vir agora, Pai, orar por esse meu irmão e essa minha irmã amada
esse irmão amado e essa irmã amada que estava precisando ouvir essa palavra, Pai. Que em algum momento da vida, Senhor, ele te traiu, Pai. E ele sentiu o olhar de Jesus para ele, assim como Pedro quando negou pela terceira vez, aquele olhar. E não é um olhar de condenação, Senhor. Eu não creio que o Senhor olhou como condenação, mas é aquele olhar como dizendo, eu sei que você cometeu um pecado, eu sei. E isso faz o nosso coração sangrar. Porque Jesus, nós queremos tanto te alegrar, Pai. Queremos tanto te honrar. Mas quando nós cometemos um pecado, nós sabemos como isso te entristece. Mas, Pai, eu estou aqui hoje para te pedir, Senhor, que resgate essas pessoas que estavam perdidas. Traz de volta para a tua comunhão. Senta do lado delas, Pai, como você sentou ali com Pedro na fogueira. E resgata, Senhor, essa amizade e esse carinho que o Senhor sempre demonstrou por eles, Pai, mas que por algum motivo eles se afastaram disso. Oh, Jesus, como aquele pai que quando o filho pródigo chega sujo, Pai, lá cheio de sujeira de porcos, e o pai sai correndo para abraçar o filho, e limpa o filho, e veste o filho, coloca um anel no filho, e bota sandálias no filho, e faz uma festa porque o filho que estava perdido voltou. Que em nome de Jesus hoje seja o dia da volta desse seu filho e dessa sua filha que estava perdido, mas ouviu a tua palavra e voltou para casa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre a sua vida. Que o sangue de Jesus te purifique de toda iniquidade. Que o Espírito Santo de Deus volte a brilhar no teu coração. Jesus ama muito você. E foi por isso que você assistiu isso aqui hoje. Foi só para ele te lembrar que você ainda é amado. Volte-se para ele e não se afaste mais, porque em breve ele virá buscar a igreja e eu quero te ver lá comigo na glória, onde nós faremos festa por toda a eternidade. Amo vocês, sou o pastor Daniel Sade, mas Jesus te ama de verdade. Amém e amém e amém.